Graça e paz, você meu irmão, você meu irmão, um grande abraço a todos vocês. Quero compartilhar com vocês Evangelho de Marcos, capítulo número 2, a partir do verso 18. A palavra do Senhor vai falar que Jesus, aqui o título da minha versão está Jesus e o jejum. Ou o jejum na versão Almeida Thompson contemporânea. Amém, amados? Então, o que eu quero compartilhar com vocês é: Jesus retrata aqui, principalmente, ele trata aqui desse assunto, do verso 18 ao verso 22. Por motivos religiosos, os judeus mais piedosos jejuavam 2 vezes por semana, como está em Lucas 18:12. Jesus diz que o jejum é um sinal de tristeza, aqui falando para os judeus, e que para os seus seguidores, o tempo presente, irmãos, é de alegria. Porque a palavra do Senhor diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do verso número 43. Depois disso, Jesus esteve com os discípulos na praia, depois da sua ressurreição, aqui ele está ressurrendo. E ele pegou e comeu diante deles. Verso 43, verso 44. Depois disse, enquanto ainda estava com vocês, então estava com vocês, e disse que tinha que acontecer tudo que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas. E disse, o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, ele falou, e eu lhe mandarei o que o meu Pai prometeu. Jesus está falando acerca do Espírito Santo. Mas espere aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. E aí a partir do verso 50, Lucas 24, Evangelho de Lucas 24. E aí, então Jesus é levado para fora. Então Jesus os levando para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos aos céus e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. E eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Portanto, meus amados, é com motivo de muita alegria que eu medito nesses textos aqui. Jesus veio para quebrar os dogmas, os paradigmas, nos libertar de toda escravidão. Os religiosos da época, os fariseus, no caso aqui até os discípulos de João Batista viviam também pela lei. Mas a palavra do Senhor diz, a lei é só para nós se lembrarmos do nosso pecado. Mas nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça. E Jesus veio nos trazer essa graça que nos reconciliou com Deus, essa graça que nos aproxima de Deus, essa graça que nos transforma e que nos liberta de todos os espíritos religiosos, o espírito religioso da Grécia, o espírito religioso da Roma. Portanto, irmãos, quantas normas hoje tem ainda, as pessoas querem viver pela velha aliança. As pessoas vivem, irmãos, presos, quando o jejum faz caras e boca, como se estivesse passando mal. Mas na verdade é que a palavra diz, devemos se alegrar, porque o noivo estava com eles. E o noivo está conosco.
Ele está vivo, meu irmão, minha irmã. Ele ressuscitou, meu irmão, minha irmã. Se você meditar no verso 23, ainda o verso 28, vai dizer que Jesus é o Senhor do sábado. Tem muitas as seitas religiosas, irmãos, que guardam o sábado, como se o sábado Jesus não tivesse vindo. Eles estão presos ainda na antiga aliança. Mas a antiga aliança aprisiona as pessoas. Mas a nova aliança liberta as pessoas e salva, que é o poder de Jesus. O sangue de Jesus espiado na cruz do Calvário nos libertou. Portanto, meu querido e minha querida, se alegre, como está aqui em Lucas 24. Porque ele ascendeu aos céus e hoje ele vive. Ele vive, ele reina eternamente, ele voltará novamente. Ele voltará novamente para buscar a sua igreja. Ele voltará novamente para nos libertar de todo mal. Ele já nos libertou, meus irmãos. Mas ele virá buscar a sua igreja, a igreja de Cristo é todo aquele que se arrepende dos seus pecados. A igreja de Cristo que é que abandonou o pecado e que hoje vive guiado pelo Senhor e pela sua palavra. Precisamos nos encher da palavra de Deus. Precisamos estar cheios da plenitude de Deus. Precisamos estar cheios do poder de Deus, que é cheio da palavra. A palavra, meus irmãos, que nos liberta. Como diz João 8:32, diz que a palavra que nos liberta de todo mal. E Jesus aqui os abençoou. Então Jesus os levou para fora da cidade. Lucas 24:50. Para fora da cidade, até o povoado de Betânia. E ali levantou as mãos e os abençoou. Jesus já nos abençoou, irmãos, com toda sorte de bênção, com toda graça. É pela fé no Senhor Jesus. É pela graça que nós somos salvos, é pela fé na cruz. Ele aqui, meus irmãos, ele os abençoou. Enquanto eles os estava abençoando, Jesus se afastou dele e foi levado para o céu. Jesus, ele vive. O Jesus que prega hoje é um Jesus pregado muitas vezes que parece que Jesus nem veio ainda, meus irmãos. Parece que Jesus está morto, parece que Jesus está pregado numa cruz. Percebe que cada cidade que você passa, meus irmãos, tem ali uma estátua como se Jesus, irmãos, estivesse pregado em uma denominação de uma falsa seita religiosa, pregados ainda como se fosse vivendo na velha aliança, mas nós vivemos a nova aliança, vivemos pela graça. Nós somos salvos, irmão, pela graça. Nós somos salvos pela fé, mediante a fé em Cristo que ele fez. Pois se alegre, porque ele, aqui no verso 51 de Lucas 24, enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. E eles o adoravam e voltaram para Jerusalém cheio de alegria. Portanto, se alegre, porque Jesus nos libertou. Se liberte hoje de todo espírito religioso que está nas denominações em todo o planeta, meus irmãos. Se alegre que ele vive, ele reina e ele voltará novamente para nos buscar. Portanto, se alegre, a nova aliança nos libertou. A nova aliança, meus irmãos, é nos libertar de toda a condenação, foi que Jesus fez por nós. Por isso se alegre, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor, Pai, nos remiu. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou. Pelo poder da tua palavra, Senhor, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Nos dá, Senhor, um espírito contrito e quebrantado, um coração arrependido. Como está em Ezequiel 36, Pai, que o Senhor tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. O Senhor também tiraria o espírito velho e nos daria um espírito novo. Senhor, nós recebemos pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, a renovação do teu espírito, a renovação do nosso coração, da nossa mente, Pai. E que nós sejamos sempre, Pai, transformados pelo poder da tua palavra, Senhor. Porque se o Filho vos libertar, certamente sereis livres, como diz na tua palavra. E a palavra do Senhor diz, Pai, aqueles que estão em Cristo, novas criaturas, Pai. Ó Senhor, não há mais condenação contra nós, ó Deus. Não há mais nenhuma, Pai. Renunciamos o pecado, renunciamos os desejos da nossa carne, as vontades desse mundo, Pai. E nos libertamos de todo o mal, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Sara a nossa terra, Pai. Sara, Pai. Liberta-nos, ó Pai, de todo espírito oprimido, ó Pai. Liberta, Senhor, aqueles que estão aprisionados nas religiões, nas seitas religiosas, ó Pai. E traz para a sua maravilhosa graça, Senhor. É assim que nós oramos, ó Pai, te pedimos perdão dos nossos pecados. E nós se arrependemos desse mal. E nós recebemos pelo dom da tua misericórdia, Pai. Do teu Espírito Santo. Do teu amor, da tua graça, que foi derramado sobre nós. E assim nós somos cheios da plenitude de Deus, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, que nós oramos. E nós já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, e amém.